Hoje é dia 10 de abril de 2025 e o objetivo deste canal Débora Histórica é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevista. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. E antes de iniciar a história do bairro Cidade Jardim, vamos familiarizar com o projeto Conheça o Seu Bairro. Seu propósito é levar as pessoas interessadas a um passeio pelas propriedades históricas da região do Morumbi. Todas as visitas serão feitas nos finais de semana, sendo 1 ou 2 por mês escolhido. Porém, não repetirei a visita para podermos conhecer o maior número de locais possível, pois o Morumbi é muito rico em cultura e também em arquitetura. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 1199 724 1111. No dia 5 de abril, nós fizemos a segunda visita no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual de São Paulo. Estiveram presentes 25 convidados inscritos que puderam desfrutar da beleza do local, do jardim e dos ensinamentos que pudemos receber da equipe do Palácio. Foi uma visita muito proveitosa culturalmente. E aqui eu até agradeço o pessoal do Palácio, que é muito bacana, muito legal, né? Explica direitinho. Nós fomos no jardim, é tudo maravilhoso lá. E aí nós temos um passeio no dia 25/4, às 14h30, esse é uma sexta-feira, porque o Instituto Rebolo, ele atende só durante a semana. E para maiores informações sobre esta visita do artista Francisco Rebolo, acesse o link na descrição deste programa. Nos 36 minutos você vai verificar a história do Francisco Rebolo. Então, ele é o Sérgio Rebolo, que é neto do Francisco Rebolo, nos convidou para tomar um café lá e falar sobre o avô dele. Então, até o convite está no WhatsApp, no status, e tem um resumo de quem é o Francisco Rebolo, tá? Bom, nós temos a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, que vai ser no dia 18 de maio, é um domingo às 10 horas. O ingresso inteira é R$30, para estudante é meia e para mais de 60 anos também. E o estacionamento com manobrista é R$25, mas se você quiser, você pode parar o carro lá nas imediações. Caso após o passeio, nós podemos tomar um chá, porém, se você quiser participar do chá, precisa marcar a hora. Então, eu preciso da confirmação. Depois nós temos em junho, dia 14, a visita na Casa de Vidro, que é o Instituto Bard, no sábado, às 10 horas. E também vocês aproveitam, se vocês quiserem, foi feito lá no MASP um novo prédio homenageando a Lina Bobardi. Nos próximos programas eu vou informando outros passeios. Inscreva-se e conheça o seu bairro. E bem-vindos ao 12º capítulo da história do Morumbi. Hoje é a vez do bairro Cidade Jardim. Importante sempre assistir ou apenas ouvir os vídeos anteriores, pois de lá para cá você consegue ligar as partes e conhecer melhor a nossa região. Na semana passada falei sobre o São Paulo Futebol Clube, muito rico em sua história, e eu apenas fiz um resumo. Você pode também ver a história no site oficial deles. Então vamos lá, Cidade Jardim. É um bairro nobre da cidade de São Paulo, localizado no distrito do Morumbi, na região da administração do Butantã, fundada nos anos de 1950, loteado pela Companhia City da Fazenda Morumbi, e faz parte de um complexo de bairros jardins, incluindo o Jardim Guedala, que eu falei na semana passada,
o Jardim Everest, Jardim Panorama e Jardim Leonor, todos no distrito do Morumbi. Tem outros, Cidade Jardim, outras localizações, mas eu só estou falando agora do Morumbi. O bairro Cidade Jardim está localizado às margens do Rio Pinheiros, limitando os bairros Jardim Guedala, que é do programa do dia 3 de março e segue o link também na descrição deste. Pinheiros, Chácara Itaim, Jardim Paulistano, do outro lado do rio, e Jardim Panorama, pertencente também ao distrito do Morumbi. Essas terras pertenciam originalmente, antes de ser Fazenda Morumbi, ao bandeirante Afonso Sardinha, o Velho, porque pertencia a Santo Amaro, tá? O distrito do Morumbi, como eu falei no primeiro programa dessa história, tá? Então vamos lá. Aqui tem o traçado do bairro, que é o mapa oficial da cidade, em 1929. O que impulsionou o crescimento desta região foi a transferência do hipódromo do Jockey Clube de São Paulo, que está localizado no Jardim Everest, vizinho da Cidade Jardim. Além desta facilidade de frequentar os prazeres do Jockey Clube de São Paulo, né, na época, temos também o Parque Alfredo Volpi, antigamente conhecido como Bosque do Morumbi, fundado em 1966 com uma área de preservação ambiental, além da Reserva Morumbi, que você poderá apreciar sua história nos links descritos neste programa. Só que a Reserva Morumbi é para pesquisa, então não tem como ir lá. Parque Alfredo Volpi está na descrição desse programa e o Reserva Morumbi também. Como começou a Cidade Jardim, o bairro Cidade Jardim? A ideia foi de Ebenezer Howard, um pré-urbanista, e quem projetou no Brasil foi o urbanista inglês Barry Parker na década de 1950, com a necessidade do equilíbrio do progresso econômico com os desafios sociais, integrando o urbano com a natureza, visando proporcionar um ambiente onde as pessoas pudessem viver harmoniosamente com a natureza, mesmo dentro de áreas urbanas, buscando também integrar serviços, lazer e cultura em um único espaço, promovendo a qualidade de vida por meio do verde e uma vida urbana. O bairro Cidade Jardim é composto por 81 logradouros entre praças, avenidas e ruas. Seguimos com o significado de cada uma, como eu havia conversado com vocês. Eu sou muito curiosa, então quando eu entro numa rua, eu percebo o nome e penso, quem foi esse cara, né? Aí eu pesquiso. Então eu acho importante você entrar numa rua, morar num bairro e saber o porquê é o nome daquela rua que você mora, certo? Então vamos começar com a Avenida Alcides Sangirardi. Ele nasceu em São Luís de Paraitinga, em São Paulo, em 13 de agosto de 1881. Diplomado pela Escola Normal da capital, iniciou o magistério no grupo escolar de Bananal em 1904. Em 1918, foi nomeado professor do curso complementar anexo à Escola Normal da capital, especializando-se em Geografia e História. Faleceu em 22 de setembro de 1931, e esta rua inicia na Praça Mississippi e termina na linha de transmissão da Light e fica entre a Rua Canabrava e a Avenida Magnólias. Seu nome foi oficializado com o decreto de 7 de agosto de 1954. Então veja bem que como eu tiro isso daqui do dicionário de ruas, tem algumas ruas aqui ou algumas informações que não estão atualizadas. Avenida Amaryllis. Amaryllis é uma planta florífera. Antigamente chamava-se Avenida dos Lírios. Inicia na Praça Sem Nome, confluência das avenidas Acácias, dos Tajurás, Jockey Clube,
projetada dos Lírios e Rua 9, e termina a 141 metros da linha de reforço da Light. Seu nome foi oficializado em 3 de julho de 1952. O nome do trecho foi alterado em 10 de março de 1979 para o trecho entre a Praça Américo de Moura e a Rua Circular do Bosque e a Rua Sebastião de Proença. Avenida das Acácias é uma árvore ou arbusto ornamental pertencente à família das leguminosas mimosáceas. Possui um grande número de espécies cujas cascas são utilizadas para curtume e as sementes para fazer colares. Seu fruto é comestível. Ela começa na Praça Professor Alcebiades de Lamare e termina na Praça Cidade Jardim e fica entre as ruas Taques, Alvim e Laranjeiras. Sua oficialização foi em 23 de março de 1956. Avenida das Magnólias é uma planta do gênero de Magnoliáceas. Começa na Avenida das Acácias e termina na Praça Cidade Jardim. Sua denominação foi dada pelo Ato 2938 de 3 de julho de 1928 e a oficialização foi em 5 de novembro de 1982. Avenida dos Tajurás. Tajurá é uma planta da família das aráceas, cujo nome científico é Caladium bicolor. A planta tajurá vem do tupi-guarani talurá, que significa taia amargo, o mesmo que tinhorão. Foi denominado em 2003. Seu nome foi retificado para tajurás, pois tinha sido registrado como tapurás, como se conhecia antigamente. Ela começa na Praça Deputado Dario de Barros e termina na Praça Professor Américo de Moura. Fica entre as ruas Itapuá e Engenheiro Guimarães Valadão. Seu nome foi oficializado em 26 de agosto de 2003. Tem várias oficializações, tem decretos, tudo isso para colocar o nome de uma rua. Avenida Magalhães de Castro. Doutor José Ferraz Magalhães de Castro nasceu em 1865, em Fortaleza, Ceará. Filho do coronel Antônio Joaquim de Magalhães Castro e Estácia Ferraz de Magalhães Castro. Formou-se em 1886 na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Um ano depois, passou a dedicar-se à homeopatia, orientado pelo seu mestre e amigo, Dr. Joaquim Murtinho. Casou-se em 1888 com a senhora Helena, filha do conselheiro Pereira de Faria. Em 1890, iniciou sua clínica em São Paulo, tendo feito grande sucesso. Trabalhou no Asilo Vanderlei em 1900, tendo fundado em 1910 o Sanatório Homeopático instalado na Chácara Jaguaribe. Em 1929, publicou o livro Medicina Homeopática. Faleceu em 1942. O nome anterior do logradouro era Avenida Marginal do Rio Pinheiros, Avenida Ulisses Reis de Matos, Avenida Tramontano, Avenida Valentim Ginétil, Avenida Marginal Esquerda do Rio Pinheiros, Rua Marginal, Rua Magalhães Castro, Rua Magalhães de Castro, e ela começa na Praça Alberto Rangel e termina na Ponte Morumbi. Sua denominação aos logradouros: Rua Marginal, Avenida Marginal Esquerda do Rio Pinheiros, que é a pista local, Avenida Ulisses Reis de Matos, Transmontano. Seu decreto é de 6 de março de 2011, mais oficializada em 17 de junho de 1949, em uma extensão aproximada de 4.200 metros. Avenida Professor Alcebiades de Lamare. Dr. Alcebiades de Lamare Nogueira da Gama foi jurista e economista.
Era professor da Universidade do Brasil, membro do Diretório Nacional do Partido de Representação Popular e um dos líderes do movimento encabeçados por Jackson de Figueiredo no Centro Vital. Grande amigo de Epitácio Pessoa, serviu-lhe de secretário do governo no correspondente quatriênio. Foi um dos primeiros aderentes ao movimento renovador da Ação Integralista e passou a pertencer ao Partido de Representação Popular. Faleceu no Rio de Janeiro em 2 de setembro de 1951. Esta avenida inicia na Praça Deputado Dario de Barros e termina na Praça Cidade Jardim. Fica entre as ruas São Bonifácio e Engenheiro Guimarães Valadão. O decreto é de 23 de março de 1956. Praça Armando Teixeira de Monteiro. Ingressou no funcionalismo municipal em 16 de outubro de 1948. De 29 de dezembro de 1954 a 16 de junho de 1955, serviu junto à Comissão de Assistência Social do município. Em 28 de janeiro de 1966, foi transferido para o Departamento Jurídico. Em 29 de março de 1968, serviu junto ao Departamento de Estrada e Rodagem do município de São Paulo. Em 8 de março de 1972, foi reenquadrado como procurador do município de São Paulo no DERMU São Paulo. Foi procurador-chefe, foi bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, onde colou o grau em 5 de maio de 1961. Foi contador formado pelo Liceu Acadêmico de São Paulo em 31 de dezembro de 1948. Nome oficializado foi em 12 de maio de 1987. Delimita-se pela Rua Boitaque e pela Avenida Amarilis. Praça Camille Corot. Camille Corot, um dos maiores paisagistas franceses do século XIX, entre as inúmeras obras de sua autoria, destaca-se como Paisagens de Paris e suas experiências. O Museu do Louvre possui uma grande coleção de obras de sua autoria. Possui ainda obras nos Museus de Belas Artes da cidade de Paris e São Paulo, entre outros. Situa-se da confluência das Manacás e General José Scarella Portela. A oficialização desta rua foi em 9 de 6 de 1978. Praça Capatari. Capatari é um lugarejo no estado do Acre. Situa-se entre as ruas das Begônias e Resedá. Oficialização em 9 de 6 de 1978. Praça Celso Weismann. Celso Weismann nasceu em São Paulo em 12 de janeiro de 1945 e faleceu em 3 de julho de 1985, formado pela Escola Técnica de Comércio em 30 de outubro e pelo CPOR. Ocupou o cargo de diretor-presidente da Adriele Indústria e Comércio de Bijuterias Limitada, agraciado com o Troféu de Destaque de 1983. Foi também associado da Associação Brasileira de OFV, Reserva Hebraica de São Paulo, ex-diretor cultural do Círculo Esportivo Brasileiro Maccabi e sócio da Sociedade Numismática Brasileira. O nome anterior não tinha, era um espaço livre. Ela é delimitada pelas ruas das Zinhas, dos Plátanos e Rua Sem Nome. O decreto foi em 14 de 6 de 1988. Praça Cidade Jardim. A denominação desta avenida foi sugerida pela própria companhia Cidade Jardim, que projetou e abriu este logradouro, bem como outros na mesma região. Por isso, o bairro também recebeu o nome de Cidade Jardim.
Na verdade, o termo cidade-jardim representa um conceito de bairros ou loteamentos surgidos na Inglaterra no século XIX, cidade-jardim, que até mencionei anteriormente. Em São Paulo, a companhia City. A cidade implantou o primeiro bairro Jardim em 1912, que ficou conhecido como Jardim América. Uma avenida, a Cidade Jardim, bem como outras ruas adjacentes, foram abertas na década de 1920. Em 1926, esta avenida já estava aberta e regularizada. Nesse mesmo ano, a prefeitura tornou-se oficial através da Lei 3.018. No artigo 1º dessa mesma lei, encontramos os seguintes dados históricos. A prefeitura autorizou a receber, na forma da lei, da Companhia Cidade Jardim, ou quem dê direito para ser inserida ao domínio público do município e entregue ao uso comum do povo, a área de terreno que constitui o leito do trecho de rua que vai da extremidade da Avenida Europa até a Rua Iguatemi, atualmente Avenida Brigadeiro Faria Lima, segundo a planta que vai rubricada pela mesa, dando-lhe a denominação de Avenida Cidade Jardim. Este documento pode ser considerado como a certidão de nascimento da Avenida Cidade Jardim. O nome anterior era o mesmo, tá? Então a Praça Cidade Jardim é um espaço público delimitado pela Avenida Professor Alcebiades Dalamari, Avenida das Acácias, Rua Elias Cuitati, Avenida das Magnólias e Avenida Alcides Sangirardi. A lei é de 23 de março de 1956. Praça Deputado Afrânio de Oliveira. Afrânio de Oliveira nasceu em 4 de fevereiro de 1918 em Uberaba, Minas Gerais. Bacharelou-se em 1935 no Ginásio Diocesano de Uberaba. Veio para São Paulo em 1936 e, em 1937, ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, onde se formou em 1944. Em 1946, iniciou sua carreira de jornalista no estado de São Paulo, onde foi redator até 1953. Deixou a advocacia e o jornalismo para chefiar o gabinete do prefeito Jânio Quadros. Em 1955, com a eleição de Jânio a governador, foi seu secretário particular durante 3 anos e meio, tempo em que foi nomeado diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública. Em 1958, foi eleito deputado federal por São Paulo, sendo reeleito em 1962. Depois, no último ano da administração do prefeito Brigadeiro Faria Lima, foi seu coordenador das administrações regionais. Dedicando-se à pecuária, foi um dos 10 maiores criadores da raça Nelore Mocho. Em 1975, a convite do governador Paulo Egídio Martins para presidir a Caixa Econômica do Estado de São Paulo, onde se encontravam durante 2 anos. Em seguida, foi levado pelo mesmo governador ao chefiar a Casa Civil do governo Paulo Egídio e ele faleceu em 9 de novembro de 1986. Esta praça delimita-se pelas ruas Itapuã, Itapeaçu, Avenida Marginal do Rio Pinheiros e Ponte Cidade Jardim, na administração regional do Butantã. A oficialização foi em 16 de 1 de 1987. Praça Deputado Dario de Barros. Dario de Barros nasceu em 9 de abril de 1904 em Limeira, estado de São Paulo. Era presidente da Associação dos Profissionais da Imprensa de São Paulo. Foi líder da bancada do Partido Trabalhista Nacional e membro da Comissão de Finanças da Câmara Federal. Faleceu em São Paulo em 18 de dezembro de 1952. Ela fica entre as ruas Itapuã, Engenheiro Guimarães Valadão, Dr. Samuel Ochoa
e Avenida Professor Alcebiades de la Mare e Avenida dos Tapurás. Foi oficializada em 23 de 3 de 1956. Praça Desembargador Percival de Oliveira. Percival de Oliveira nasceu em São Paulo em 15 de janeiro de 1896. Fez curso secundário no Colégio Militar e o curso superior na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, tendo se diplomado em primeiro lugar com distinção em todas as cadeiras. Poxa! Veio para São Paulo ingressando como delegado de Polícia Civil. Exerceu diversos cargos no Ministério Público do Estado, inclusive o de subprocurador-geral. Deixou o Ministério Público para advogar, passando logo a ser consultor jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e membro do Conselho Consultivo do Instituto dos Industriários. Foi diretor do Instituto de Criminologia do Estado, atual Escola de Polícia, diretor do Departamento Jurídico, atual Secretaria da Prefeitura de São Paulo e secretário do Estado. Em 4 de janeiro de 1941, foi indicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para preenchimento da vaga do 5º Constitucional destinada a advogados. Nomeado, exerceu a alta magistratura durante 15 anos, aposentando-se e voltando a advogar. Foi o idealizador dos tribunais de alçada, ex-presidente da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo, ex-membro do Instituto dos Advogados e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, da Sociedade de Geografia de Lisboa e do Instituto de Direito Internacional de Buenos Aires. Orador, conferencista e poeta, foi presidente do PEN Clube de São Paulo. Como jornalista, foi diretor do Correio Paulistano e colaborador de quase todos os jornais da cidade de São Paulo e do Correio do Povo de Porto Alegre. Professor livre docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi professor das Faculdades de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e da Universidade Mackenzie. Publicou vários trabalhos, entre os quais Abandono de Família em 1938, monografia premiada pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, e Competência Legislativa da União e dos Estados do Brasil em 1950. No Ministério Público, destacou-se como promotor público de Santos e subprocurador do Estado. Lecionou Direito Penal nas Faculdades de Direito do Largo São Francisco e do Mackenzie. Escreveu para diversos jornais e revistas especializadas, tendo sido redator do Correio Paulistano do Estado de São Paulo e de A Plateia. Militante do Partido Republicano Paulista, participou da Revolução de 1932. Foi preso e depois exilado para Portugal. Durante a Guerra de 1938 a 1945, fez várias conferências em corpos de tropa federal em São Paulo sobre direito internacional público, sobre os temas ocupação, rendição e capitulação do inimigo e direitos dos prisioneiros de guerra. Em 1952, voltou a Portugal, sendo homenageado em numerosas e importantes cidades daquele país. Publicou as seguintes biografias: Galeriados Brasileiros Ilustres, Biblioteca Histórica Brasileira, Dicionário Histórico Sacramento Blake, Tribunal de Relação e Tribunal de Justiça de São Paulo. Faleceu em 23 de outubro de 1970 em São Paulo. Anteriormente era um espaço livre e delimita-se pela Avenida Marginal do Rio Pinheiros, Rua São Bonifácio, Avenida dos Tapurás e Ponte Cidade Jardim. O decreto foi oficializado em 10 de 6 de 1987. Gente, tem muita praça ainda, eu falei 16, né? 16 não, 15, porque tem uma que eu não achei.
E é muita coisa. Então eu vou deixar para a Débora Histórica para continuar com as praças, porque na verdade as praças, para continuar com os logradouros, porque tem 80 e poucos, né? Muita coisa para fazer num programa só e aí fica muito longo, tá ok? Nós vamos agora para a nossa agenda cultural. Na Cidade das Abelhas, é um parque em Budas Artes, na Grande São Paulo, que não é só diversão lá. É muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você, não indo lá, você pode adquirir pelo site cidadesdasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa ou também pelos telefones 46140609, WhatsApp 943026580. E também é um local onde você adquirirá a cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16. O estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Porém, você pode também adquirir os produtos da Cidade das Abelhas pelo meu WhatsApp 11997241111. E nós temos na Mostra de Cinema Italiano, dia 14/4, segunda-feira, o filme O Messias, de Roberto Rossellini, de 1975. Eu espero que vocês tenham apreciado hoje todas as praças que eu falei do nosso bairro Cidade Jardim, pertencente ao distrito do Morumbi. Eu desejo a todos um bom final de semana muito iluminado.